Bom dia. Bom dia. Leitura das intenções para o nosso ofício desta manhã. Nós oramos hoje pela saúde de Jorge Trindade, de Omar e Priscila Ordones, Celina Correia, Valdir Desidério, Marlene Besco, Siloni Vanilda dos Santos, Vera Godoy, Inara Barreto, Tirsa Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Eva Maria da Cunha, Heloísa Tavares, Yara Melo, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Marilúcia Ferreira, Denise Azevedo, Maria Martins, Cristiano Branco, Alcides São Vicente, Zélia Debeck, Aristeu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Neves, Gilson Pierre, Daniel de Almeida, Maria Nunes, Odenar Souza, Napoleão Soares, Richard Holder, Marley, Noemi Deca, Maria Pires, Wilson Feldens, Lina Dunigan, Ivanete Oliveira e Oswaldo Melo. E oramos com ação de graças pelos nossos irmãos que aniversariaram: Claudete Reginato, Elizabeth dos Reis, Caroline Branco Martins, Beto Reis. E oramos com ação de graças pelos 51 anos de casamento dos nossos irmãos Napoleão e Alda e pelos 71 anos de casamento da nossa irmã Terezinha e Dr. Castro. Oramos pela paz no mundo, oramos pelos desastres ambientais, pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes da nossa nação, pelo nosso diocesano, Bispo Humberto, e por nossa Diocese Meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pela ordenação diaconal do nosso irmão Libanês Medeiros de Lima nesta tarde, por sua vida e seu ministério, pela nossa primaz, Bispa Marinês, por toda a IAB e suas instâncias provinciais, pela comunhão anglicana e pela arcebispa Sara Mulay, nossa arcebispa de Cantuária, por nossa catedral, por toda a nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalícios de nossa congregação.
dia, irmãos e irmãs. Neste momento vamos abrir os nossos lábios nesse domingo da festa da Santíssima Trindade, que, inspirados por esta figura trina do nosso Deus, possamos descobrir sempre a inspiração para vivermos essa diversidade na comunhão e na unidade que a própria Trindade ensina ao povo e à própria Igreja. Nós vamos iniciar o nosso ofício cantando do Inário, o hino 102. A liturgia da proclamação da Palavra de Deus e celebração da Santa Comunhão, conforme o rito 2, na página 306. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Glorificamos e te damos graças.
contigo. Deus que transcende todo o entendimento, deste-nos a graça de reconhecer a glória da eterna Trindade na confissão da verdadeira fé e no poder da majestade divina adorar a unidade. Mantenha-nos firmes nesta fé e adoração e leva-nos finalmente a contemplar-te na tua glória una e eterna, ó Pai, que com o Filho e o Espírito Santo vives e reinas um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos nos sentar para escutarmos a primeira leitura. A palavra de Deus, escrita no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 4 do capítulo 2. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. E Deus viu que a luz era boa, e separou-a da escuridão. Deus pôs então na luz o nome de dia, e na escuridão o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes, e uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou em cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu, e veio o amanhã, e esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu que se ajunte num só lugar, e a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na terra a parte seca o nome de terra, e nas águas que haviam se juntado ele pôs o nome de mares. Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja no céu luzes para separarem o dia da noite e para marcarem os dias dos anos e das estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus põe essas luzes do céu para que iluminem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou, veio a manhã e foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que haja terra, e que na terra haja aves e voem no céu. Desculpa. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos, e que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que havia feito era bom.
Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito o número e enchem as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 5º dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, e os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. Deus viu que havia feito era bom, e a ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que são como nós, que se parecerão aos selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele criou parecidos com Deus, e ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E também poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam do ar e sobre os animais que se arrastam no chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 6º dia. Assim, a criação do céu e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou em todo o seu trabalho que havia feito. Então, abençoou o dia e separou como um dia sagrado, pois esse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que os céus e a terra foram criados. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Rezemos responsivamente o Salmo de número 8, na página 773. Salmo número 8, página 773. Ó Senhor, Senhor nosso, que puseste a tua glória no céu. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Da boca dos bebês fazes brotar a força. Para calarem as pessoas odientas e vingativas. Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos. A lua e as estrelas que formaste. Que é o ser mortal para que te lembre dele? E o ser humano para que o visites. Fizeste-o um pouco abaixo dos anjos. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras. E tudo a eles submeteste. Ovelhas e bois. E todos os animais de campo. As aves do céu e os peixes do mar. E tudo quanto passa pelo caminho das grandes águas. Ó Senhor, Senhor nosso, Quão admirável teu nome em toda a terra. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Os
vamos escutar a segunda leitura. A palavra de Deus escrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o amor de Deus e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Palavra do Senhor. Demos graças Graças a Deus. Vamos aclamar a proclamação do Santo Evangelho, cantando do Inário, o hino 99. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 28, começando com o versículo 16. Glória te seja dada, ó Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram as suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder do céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores,
batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Evangelho do Senhor. Deus Santo, Eterno e Trino, em Tua presença nos reunimos como Teu povo para buscarmos a Tua palavra e reconhecermos o valor de vivermos na comunidade e na unidade, a exemplo da Santíssima Trindade, pela qual oramos neste momento. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Depois de escutarmos esse domingo, de acordo com a liturgia, o longo relato da criação, no livro de Gênesis, capítulo 1 e parte do capítulo 2, chegando ao final, nós podemos contemplar a beleza desta obra criada, a beleza da santidade de Deus que se revela em cada um dos momentos da santidade de Deus, que traz à tona o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, quando estava confeccionando, planejando, moldando cada sinal desta beleza que nós vivemos e que faz parte da nossa própria vida, e nós fazemos parte desse cenário e desta narrativa também. Isso nos aponta para o convite e a adoração a este Deus que desde o princípio se revelou com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua honra. E neste domingo da Trindade, nós escutamos a mensagem que nos convida, mais uma vez, a refletirmos sobre como vivermos participantes desta graça criadora de Deus. E como pessoas cristãs, nós podemos anunciar e viver e testemunhar ao mundo o nosso chamado. A mensagem do domingo da Trindade, ela está voltada diretamente para a missão dos discípulos e discípulas de Jesus. E isso vem como um mandato, após a partida de Jesus aos céus, que, mais do que um relato da partida em si, nos convida a refletirmos sobre, nesse contexto, como isso nos desafia a sermos verdadeiros discípulos e discípulas. A volta para a Galileia, segundo o relato de São Mateus, naquele monte específico, e o comissionamento dirigido especificamente àquele grupo dos 11, agora, discípulos, mas mais que um encerramento de uma história, mais que uma finalização de um projeto, eu diria que na realidade é um início, ou um reinício do ministério de Cristo. Agora, sobre a responsabilidade dos discípulos e discípulas e da própria igreja, a quem ele confiou essa tarefa e esta obra. É como se ali estivesse sendo recapitulado toda a obra evangélica de Jesus, o Cristo, que culminou na ressurreição. É como se a ressurreição transbordasse agora para aquela vida missionária dos discípulos, como continuidade desta obra de Jesus. A instauração do reino, que foi definitivamente afirmada e completada pela ressurreição. Mas o reino não culmina em si com a ressurreição, mas começa com ela. E precisa se espalhar em meio à nossa vida normal, diária, cotidiana, no meio dos nossos problemas, no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos medos. Pois é nesse cenário da nossa vida ordinária
quando nós estamos lá à beira do fogão fazendo uma comida, de joelhos esfregando o chão do banheiro, ou sentado numa escrivania estudando, nos preparando para sermos pessoas realmente preparadas para o trabalho que nos é confiado na nossa vida secular, ou em qualquer outra atividade, ali o Rei está sendo vivido e experimentado por nós, e ele se espalha no meio deste cotidiano. Então, aqui o centro são as consequências da ressurreição na vida, inicialmente daqueles 11 discípulos e de todo aquele corpo que junto com eles, as discípulas que também caminharam com Jesus, e um grupo maior, e logo em seguida outros seguidores, para transmitir, para tornar audível, para falar com voz alta deste Evangelho de Cristo a todas as nações do mundo. O Espírito da ressurreição agora é transferido a nós, comunidade, povo de Deus, para que possamos viver de forma profética neste mundo, até que Ele venha novamente, conforme a nossa esperança cristã, afirmada no credo, reafirmada na Eucaristia. Vem, Senhor Jesus. O Espírito da ressurreição nos é dado quando somos relembrados, principalmente naquele primeiro grande sacramento que normalmente recebemos, o sacramento do batismo. Ali a ressurreição se torna visível na nossa própria vida. Este é o percurso, esse é o trajeto, é o caminho da missão. Renovar o batismo de Jesus e o nosso próprio, do Filho, com F maiúsculo, do Filho, a segunda pessoa da Trindade, reconhecido pelo Pai, a primeira pessoa da Trindade, repleto do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Como disse o reverendo Ivan no domingo passado, aquelas coisas da nossa fé, das nossas doutrinas, que às vezes são difíceis de compreender, como é um único Deus, revelado em diferentes faces ao longo da história, mas é o mesmo, é um só. E esta Trindade Santa nos convida a renovarmos o anúncio do Reino, a renovarmos o nosso compromisso em sermos discípulos e discípulas. Neste domingo, eu diria que, racionalmente, felizes são os que não estão no culto hoje. É estranho de dizer isso? Porque nós que estamos aqui temos uma responsabilidade bem maior agora. Porque nós estamos escutando, no dia da festa da Trindade, o desafio de Jesus, o comissionamento, que não foi dado somente àqueles 11, mas que continua sendo dado a todos nós. Se aqueles 11 não tivessem realizado a tarefa que lhes foi confiada, nós não estaríamos aqui. E hoje, nós aqui representamos aqueles 11. Percebe o peso da responsabilidade? Então, quem ficou e não está aqui hoje, talvez se sinta mais feliz. Não tem esse compromisso. Mas nós temos, eu e vocês. E eu de me esforçar e tentar ser ainda um melhor reverendo. E de cada um de vocês de ser um melhor cristão, nós sermos melhores cristãos, no anúncio, no testemunho e da vivência do Reino, até o fim dos tempos, de insistirmos em falar do amor de Jesus. E como reverberar esse Evangelho de Jesus Cristo na vida da comunidade e da sociedade de hoje? Não é fácil. Ontem nós tivemos a reunião da Irmandade de Santo André, e um dos desafios que os homens se lançaram é de fazer um esforço de ainda mais contribuir para o testemunho visível, fora da igreja. As relações entre as pessoas, as relações com as pessoas que amamos, e mesmo com aqueles que às vezes a gente nem conhece, tem hoje escancarado as nossas próprias maldades, as mazelas humanas,
as feridas sociais e estruturais, das quais às vezes nós somos vítimas e às vezes nós somos causadores. As relações hoje têm escancarado a sobrecarga de trabalho na vida de tantas pessoas. As tarefas enfrentadas principalmente pelas mulheres. A violência doméstica. Basta acompanharmos os nossos noticiários. Só neste ano a quantidade de feminicídios parece coisa assustadora. O abuso contra as crianças. O trabalho que hoje invade a vida privada e doméstica. Essas relações têm denunciado muito da nossa insensibilidade humana. Todo esse cenário repercute também dentro das igrejas. O que não poderia ser diferente, uma vez que a igreja é parte, deste mesmo e deste único contexto. Nós não estamos separados do mundo, nós estamos no mundo. E o próprio Cristo nos convoca então e nos ordena como pessoas responsáveis com os nossos votos batismais, que nos encheu da graça da ressurreição, que nos encheu da vida com Ele, a reverberar esse Evangelho, que é Evangelho de vida. Mas essa vida não pode ser somente para alguns, ela tem que ser para todas as pessoas. Enquanto isso não acontece, a igreja não pode se calar. E por isso Jesus continuamente a envia ao mundo, para falarmos, para pregarmos, não só as coisas bonitas do Evangelho, não só para recitarmos para as pessoas: o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não. Isso também por excelência, pois quando nós nos convertemos, a palavra de Deus ela transborda do nosso coração com alegria daquilo que nos fortalece para as nossas mazelas individuais e pessoais, mas também nos chama a reverberar o anúncio do reino de forma profética em todo lugar onde há injustiça. Isso é pregar o Evangelho, que é reino e que é vida. A partir dessa base, nós somos chamados a irmos por meio da vida. Nós somos chamados a irmos pelo meio da vida. Foi isso que Jesus fez com aqueles 11. E é isso que Ele está fazendo conosco hoje, nesta manhã. Ele nos convida hoje a espalharmos o Evangelho em atos simples e concretos. Às vezes podemos estar pensando num grande evento na nossa mente. Às vezes um abraço solidário reconstitui a alegria e a esperança no coração de uma pessoa que recebeu aquele abraço. Hoje nós somos convidados a revivermos o nosso batismo. Nós o fazemos, nós o praticamos apenas para termos uma foto bonita ou um certificado, ou para vivermos as promessas e os votos ali feitos. Hoje nós somos mais uma vez chamados a ensinar e aprender juntos a guardar o essencial. E qual é o essencial? É a unidade, a comunhão e a vida solidária. E isso quando nós contamos com a presença viva de Cristo por meio da fé. Então nós podemos nessa manhã da festa da Santíssima Trindade a nos desafiarmos a estarmos atentos hoje. E se reconhecemos que a voz de Jesus no Evangelho, não é à toa que a leitura bíblica do Evangelho diante da Eucaristia, nós a acolhemos em pé. Vocês nunca se perguntaram por quê? Porque nós queremos que nesse momento, através da Eucaristia, é a voz de Jesus falando na sua igreja, atualizando o seu desejo. Ide por todo
ensina, prega. A gente podia dizer tantas outras coisas que talvez até tenha dito, quem sabe? Abraça, consola, conforta, chora junto, sorriam junto. Viver o Evangelho dentro não apenas da igreja, mas da vida cotidiana. Viver o Evangelho lá no teu trabalho. Viver o Evangelho nas relações na internet. No cuidado consigo, com o outro. Viver o Evangelho com a vida. E qual é então, finalmente, essa mensagem do Evangelho? Qual é o desafio hoje para nós? Voltemos para Deus, o Criador de todas as coisas. Voltemos para Jesus Cristo, para aquilo que Ele fez, disse e ensinou. Voltemos para o Espírito Santo, aquele que nos fortalece e nos consola para enfrentarmos as duras batalhas da vida. Voltemos para a justiça e o direito a todo ser que vive. Voltemos para a convivência respeitosa, curadora e restauradora. Num ano que nosso país enfrentará eleições de uma forma, mais uma vez, infelizmente conturbada, voltemos como cristãos para essa convivência respeitosa. Voltemos para o perdão de todo o mal. E que assim, eu e vocês possamos continuar caminhando. E ao escutarmos a voz de Jesus, que possamos sair e irmos realmente ao mundo, fazendo discípulos e discípulas de todas as nações, para que o mundo creia. E finalmente, fica a promessa, que foi a voz de Jesus, no Evangelho que escutamos, nas últimas palavras do capítulo 28. E ao final, lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Creiamos. Amém. Amém. Confessemos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico na página 310 do livro de oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Jesus, quando se coloca entre os seus, ele lhes deseja a paz. Essa paz que o mundo, infelizmente, não nos pode oferecer, que a gente somente reencontra quando a gente está próximo, perto e em comunhão com Jesus e uns com os outros. Então eu convido que nesse momento saudemos em Jesus com um abraço carinhoso desta paz que nele temos alcançado. Eu
Nossa Senhor. Diz uma coisa, onde é que a gente vê? Na televisão ou no rádio? Ah, no Facebook? No Facebook está a Igreja Anglicana? No Facebook. Tá bom, obrigado. Que a paz do Senhor esteja contigo, seja bem-vinda. Padre Cristo com você. Lina, a Padre Cristo. Amém, Meus irmãos, minhas irmãs, apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório, nós vamos cantar do Cancioneiro Laudate o cântico 229. Nossa oração eucarística na página 314. O Senhor está aqui. Elevemos os corações. Demos graças a Deus.
é verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso, e sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra, porque com Teu unigênito Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, é Senhor eterno e soberano, digno de adoração e de honra pelos séculos dos séculos. Portanto, com seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a Tua glória, alegremente louvamos o Teu nome cantando. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser o teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas, e acima de tudo, no verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo, tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de Ti. Nele, Tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. E tendo dado graças a Ti, partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tome e coma. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isso em memória. Tomou o cálice e, tendo dado graças a Ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória. Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição e aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a Ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de Tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó bendito Senhor, que envies o Teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques para que sejam um sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao Teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo, na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a Teu Cristo, nós te rogamos.
e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de todos os teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempiterna de teus filhos e filhas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e o autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor te sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Como nos ensinou Cristo, nosso Salvador, nós agora nos animamos a orar, dizendo: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto celebremos a festa. Aleluia. Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem crê em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Enquanto cantamos o cântico 117, nós nos preparamos para recebermos a comunhão, corpo e sangue de Jesus, lembrando que nessa igreja todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor, sem exceção. Desde agora oremos pela vida do nosso irmão Ibanez, que hoje à tarde, em outro ofício que teremos aqui na igreja, estará sendo ordenado ao diaconato da Igreja de Cristo. Então, estejamos em comunhão com ele, na sua preparação espiritual nessas últimas horas para receber a ordem de diácono. Assim também como temos. Cântico 117. Ficamos em pé para cantarmos este hino. Vinde, tudo está preparado, e todos e todas são bem-vindos à mesa do Senhor.
Nossa oração de pós-comunhão na página 318, aqueles que assim o puderem estarem ajoelhados nesse momento, pegando a sua vida, a sua gratidão ao Senhor, que juntos oramos: eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a Santíssima Trindade nos abençoe e nos defenda em todas as situações e nos conduza pelos caminhos da verdade e da paz. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada uma de vocês e com todos os seus, neste domingo e eternamente. Então, conforme muitos de nós estamos acompanhando e sabendo, hoje às 17 horas nós teremos um culto aqui na Catedral de ordenação diaconal do nosso irmão libanês Medeiros de Lima. Todos nós somos convidados hoje a nos unirmos com o nosso bispo diocesano, com boa parte do clero da diocese que estará presente, e membros de boa parte também das paróquias da nossa diocese que hoje estarão aqui, representando diferentes ministérios, grupos e sodalistas da igreja, e que fizeram de alguma forma também parte na preparação e no estágio do libanês. Então, às 17 horas, também somos convidados a compartilharmos com ele desse momento que, com certeza, para a sua vida pessoal também é única, quando a gente abraça a ordenação e entrega a vida da gente para Cristo. Então, quem já passou sabe o que significa esse dia. Então, vamos estar ao lado dele nesse momento. Na terça-feira, nós teremos o nosso feirão, teremos o nosso estudo bíblico às 18h30. Somos todos convidados. Na diocese, teremos a reunião do Conselho Diocesano, da qual hoje da Catedral temos eu e o nosso irmão Gabriel, o primeiro guardião que fazemos parte e representamos. Na quarta-feira, nosso ofício da bênção da saúde. O grupo que está se preparando para a confirmação se reúne na quinta-feira, às 19h30. E nesta quinta, embora feriado, nós, conforme o anúncio, todas as primeiras quintas de cada mês, teremos um ofício eucarístico. Então, nesta próxima quinta, teremos o ofício da Eucaristia às 18h30. Feriado de Corpus Christi. Embora não seja tão comemorado pela Igreja Anglicana, é uma data que também está prevista, que é quando nós lembramos o que nós fazemos todo domingo, e separamos um dia para dizermos que nós reconhecemos o quão importante é o corpo e sangue de Jesus na nossa vida, e quanto isso nos fortalece, quanto nós saímos realmente transformados, porque caminhar com Jesus faz toda a diferença na nossa história. E no próximo domingo será o ofício de confirmação dos novos membros aqui na nossa catedral, com a visita do bispo também diocesano. E tem Mocotó, que é isso que vocês vão falar? Tem outros recados. E tem no próximo domingo uma promoção que está sendo oferecida e feita, realizada, para que a gente tenha praticamente custo zero e tenha uma arrecadação em prol da catedral. Um mocotó, só que dessa vez não é para ser servido no salão, é para ser levado.
Então você pode auxiliar fazendo alguma doação para diminuir o custo, você pode auxiliar adquirindo ingressos. De repente você pode dizer assim: mas eu tem gente que nos acompanha de longe, né? Se não pode estar presente, já tem uma pessoa que fez isso essa semana. Reverendo, eu não estou aí, mas eu vou comprar alguns ingressos e o senhor distribua para alguma pessoa que não tenha condições e que queira. Então tem várias maneiras da gente colaborar, né? É só a gente usar a nossa criatividade, né? E o nosso espírito e o nosso coração aberto. Então, se são vários, meu Deus do céu, estou preocupado agora. Não, só para, se alguém não tem lanche da tarde, para hoje de tarde, eu fiz pães ontem, então a gente tem, hoje são bem poucos, tá? São só 20, normalmente a gente fez, não é? Eu fiz em casa ontem, aí tem 20 pães, então para a gente poder fazer o lanche da tarde hoje, R$12 cada pão. Irmãos e irmãs, bom dia. Meu anúncio não é para assustá-los, mas para tranquilizá-los. Tá? Tivemos tecnicamente um princípio de incêndio no salão, que já está controlado. Não afeta a promoção de hoje de noite na ordenação do libanês, mas afeta ao brechó da catedral. Por esse motivo, eu, enquanto membro da junta, comunico a congregação, e enquanto paroquiano eu faço uma convocação a todas as lideranças e membros. Sugiro que quem tiver disponibilidade, quem tiver meios para fazê-lo, precisaremos de toda a força para lavar as roupas do salão. Então, isso será falado, né, no caso do cabe a mim, é uma sugestão. Teria que falar diretamente com a Uneário para ver o que poderá ser feito, né, por ser o sodalício diretamente envolvido. Então a gente pode dar uma conversadinha no final para ver como é que se a gente consegue abrir essa terça ou não. Mas a gente conversa então depois no final. Fica o desafio então para a gente, né, diante de mais uma oferta, que é também tanto dos itens, do trabalho, do tempo, né, que faz com carinho para reverter também para a catedral. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Temos 2 pessoas. Então, tu te levanta para a gente conhecer? Pode deixar as pessoas ver teu rosto lindo aí. Olha lá, como é teu nome? Francélio. Francélio. Tu é de Porto mesmo? E vieste? Eu vim acompanhando já. Muito bem, vieste bem acompanhada. Bem-vindo então. Obrigada. Nesse dia aqui para nós, importante, festa da Trindade, então sinta-se em casa. E você, meu irmão, levanta aí. Como é o teu nome? Renan. Eu sou o Renan. Eu sou aqui de Porto Alegre mesmo. Conheci a paróquia passando aqui na frente, pesquisei na internet e hoje estou visitando. Muito bem, Renan. Então, os 2 sejam bem-vindos entre nós. E hoje à tarde tem um desafio aí para conhecer ainda mais um rosto da igreja bem diferente, né? Que é quando a igreja maior também está reunida, né? Quando a gente recebe bênção, a gente declara a bênção. Hoje eu acordei, acho que era um pouquinho antes das 6, aí eu sempre dou uma olhadinha no celular, já tinha uma mensagem lá, tá vendo? Eu quero agradecer. E depois de 51 anos, e do jeito que chegou na igreja, eu estava lá na mexeria e via a exultação, então eu queria convidar o Napoleão e a Alta, né, para virem aqui, para agradecer. Vocês são fonte de inspiração para muitos de nós, né? Porque eu digo assim, parece que são eternos namorados. Não, são, né? São eternos namorados. Então vem aqui, ó. Primeiro vem aqui para a gente fazer uma oração aqui perto de vocês. Depois deixa o pessoal ver vocês. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos juntos orar por eles. Querido e amado Deus e Pai, Tu és um Deus de vida, mas Tu és o Deus do amor.
revelado de tantas e diferentes formas da vida da humanidade, de todo o teu povo, dos teus filhos e filhas. E agora aqui, Senhor, diante do teu altar, nós queremos te agradecer pela forma que tu te revelas do amor, quando duas pessoas se encontram na vida e decidem partilhar essa vida, decidem, Senhor, compartilhar não só das alegrias, mas também das tristezas, como diz as nossas promessas lá do matrimônio, né? Saúde, doença, aquela coisa toda. Senhor, nós estamos trazendo isso tudo aqui agora, Pai, diante do teu altar. Colocar o dia a dia deles, a vida deles, a casa, o lar, toda a sua família extensa, que eles também sempre são referência. Então conceda-lhes, Senhor, força, determinação e fé. Conceda-lhes, Senhor, sempre a renovação da vitalidade desse amor, que se mantenha sempre essa chama acesa e viva, que a gente sente o toque quando está perto deles, Senhor. E mantenha a fé, e o amor e o serviço deles perante a tua casa, perante a tua igreja, Senhor. Então eu te peço nesse momento, mais uma vez, derrama e multiplica tua graça e renova a chama do amor diariamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vou dizer que vocês permaneçam aqui, mas antes, eu acredito que eles não esqueceram, porque se são eternos namorados, eu vejo, que marca esse sinal de amor. E permaneçam aqui para receber a bênção também. Quem é que está aqui hoje que aniversariou em maio? Então pode vir. Cadê o Léo? Vem, ó. Desfilando, vem. Como eu aniversariei em maio, eu vou passar o microfone a algum irmão. Jazeiro, olha para nós. Eu me coloco hoje naqueles que querem receber a bênção. Seu Deus, nosso Pai querido, amado, muito obrigado por essas vidas que completaram mais um ano aqui nesta terra, cumprindo a tua missão. Que o Senhor esteja derramando as tuas ricas bênçãos cada vez mais, que eles possam continuar sendo testemunhos do teu amor, da tua vontade aqui nesse lugar, Pai. Cuida da saúde, tanto física como espiritual, para que eles estejam sempre na tua presença e cumprindo a obra que o Senhor destinou aqui. Eu abençoo com toda sorte de bênção espiritual cada pessoa que está aniversariando este mês. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já que o pianista está ali, vai sem órgão mesmo. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, um celeste motivo, que a vida seja um eterno sorrir. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos nos despedir então cantando do Inário, o hino 189.